Segundo aqui vai. Aí, beleza. Então, aula de hoje, né? Eu vou finalizar um pedacinho que faltou da aula passada, que foi sobre vírus. Embora eu acho que eu anotei aqui e eu fiquei meio na dúvida se eu realmente concluí ou não. Porque aqui, olha, na página 23 da apostila, a gente tem 4 perguntinhas sobre vírus, que foi um resumão da aula, que se estendeu, inclusive, abrangendo doenças virais. Então, vocês sabem me dizer se eu fiz esses exercícios da página 23 com vocês? Tá feito, não tá? Fez. Ah, perfeito. Então, ótimo. Então, nossa aula agora, né, já finalizando a frente A dessa apostila, eu vou para evolução, tá? Então, aqui, estas duas aulas de evolução que aparecem, né, que são... Ah, não, não, tem mais uma sobre na frente A. Evolução, então, na verdade, seria da frente B, aula 93, né? Evolução dos vertebrados e, na sequência, evolução dos primatas. São duas aulas, mas são duas aulas de revisão de conteúdo. Portanto, dá para fazer estas duas em uma única, que é o que eu vou fazer agora com vocês. Então, na página 24, evolução dos vertebrados. Então, nós já fizemos todo o estudo dos grupos de vertebrados, né? Então, de cada classe dentro desse subfilo, né? O filo é o filo dos cordados, o subfilo, subfilo vertebrados, e aí dentro de vertebrados a gente tem as várias classes, né, que inclui lá os ciclóstomos, não pode esquecer desse grupo. Às vezes a gente pensa, começa com os peixes. Na verdade, começa com os ciclóstomos, né, aqueles que têm a boca circular, que são aqueles que não têm mandíbula. Então, os vertebrados mais simples são estes daí. Depois vem peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, este grupo aí, vamos recordar algumas características de cada classe, pontuando, né, e ressaltando aspectos evolutivos, que na verdade já foram estudados anteriormente, né? Então aqui a gente só vai, como que eu poderia dizer, a gente vai reforçar esses aspectos porque de fato eles são muito importantes. Oi, Lilian, tudo bem com você? Não sei se ela está com o microfone. Eu acho que a Lilian não tem microfone, se eu não me engano. Não tem problema, não. Que bom que ela veio, né? Estava sentindo um pouquinho de falta dela nas minhas aulas. Então, página 24 da apostila, evolução de vertebrados, eu vou seguir com a apostila mesmo, tá? O material da apostila. Vamos ver se eu sei fazer direitinho. Eu vou, acho que mudar aqui. Pera lá, cadê a apostila? Tá aqui, né? E agora eu venho pra cá. Não. Acho que agora vai. Na janela. Não tá aparecendo para mim esta janela. Deixa eu tentar fazer diferente. Uma guia do Chrome. Que é esse daqui. Pronto. Achei. Vem aqui comigo a página da apostila. Sim. Então, ótimo. Vamos lá. Aqui nós já fizemos, tá? Então, evolução dos vertebrados. Então, quando a gente fala em cordado, então a gente vai, olha só, antes mesmo de vertebrados, vamos pegar um pouco para trás, né? Vamos pegar os cordados como um todo, afinal, vertebrado é um subfilo, né? Uma parcela dentro do filo dos cordados. Então, a gente pode dividir os cordados em cefalocordados, urocordados. Mais aqui abaixo estariam aqueles protocordados, né?
que seria o caso do balanoglossus, aquele que é vermiforme, né? Por isso o nome balanoglossus lembra corpo em forma de língua, né? Então, é um cordado vermiforme, que, em termos de morfologia, não parece realmente um cordado, mas é porque ele tem, entre outras características próprias de cordado, ele tem a notocorda. Perfeito? Então, e aí depois nós temos, né, o quê? Além da notocorda, que esses protocordados já possuem, né, eles vão ter também o quê? Os cefalocordados. Um cordão nervoso, que é dorsal, próprio dos cordados. A cauda pós-anal, né, seria o rabo mesmo, né, que no caso aqui nosso, né, nós temos a regressão dessa estrutura, então sobra ali uma junção de ossos, uma estrutura que a gente chama de sacro, né, então o sacro inclui os últimos ossos da nossa coluna, então essa cauda pós-anal não existe na gente, foi regredida, mas enquanto nós éramos embriões, nós a possuíamos, certo? Então, é uma característica própria de um cordado. Endóstilo é uma estrutura que nem sempre a gente fala, né? Porque não é assim importante que vocês lembrem, tá? Esse nome cefalocordado é porque essa notocorda, ela se expande na frente, então há dá uma ideia de cabeça, por isso céfalos, né? Céfalos. Quem é o representante deste grupo? É o anfioxo, né? Então, os cefalocordados, quem está aqui é o anfioxo. E o urocordado, quem está aqui é a assídia, tudo bem? Então, são os dois protocordados. Então, os cordados apresentam estas características aqui. Tudo bem? Já a gente pode incluir aqui também endoesqueleto, a gente pode falar aqui também de deuterostomado, mas são características que os cordados partilham também com alguns invertebrados, como os equinodermos. Os equinodermos também têm endoesqueleto, os equinodermos também têm também são deuterostomados, enfim, o que vai diferenciar propriamente os vertebrados dos demais cordados, tá? Além, é claro, da coluna vertebral, né? Justamente por isso é que tem esse nome, coluna vertebral própria dos vertebrados. Além disso, veja só, uma outra novidade aqui, crânio. Né? Então, este cordão nervoso, né, que na frente ele é expandido, né, formando um encéfalo, aparece aqui nos vertebrados coberto por um crânio, tá? Então, crânio não está presente nos demais cordados, apenas nos vertebrados. Ok. Mas os ciclóstomos, como temos aqui como exemplo, peixe-bruxa, lampreia, são os primeiros vertebrados, então eles têm a coluna vertebral, apresentam um crânio, fora isso, mas acontece que eles não têm o que falta neles, a mandíbula, ok? Então, nesta altura aqui do processo evolutivo, surge mandíbulas, então aqui o primeiro grupo com mandíbula seria o grupo dos peixes cartilaginosos, e todos os demais vão possuir mandíbula também, e apêndices pares, né? Porque a partir aqui de peixes cartilaginosos, nós vamos ter ali, então tem duas nadadeiras
peitorais, né? 2 nadadeiras pós-anal, vão ter algumas nadadeiras ímpares também, né? Mas aqui no caso do anfíbios, mamíferos, são os tetrápodes, são 4 membros locomotores. Mas, enfim, os apêndices são pares, é outra característica. Mas se você lembrar que da mandíbula é o que é o mais cobrado, é o mais importante. Então, o que difere os ciclóstomos de todos os outros vertebrados é a presença da mandíbula. E o que todos eles têm em comum? O crânio e as demais características de cordados também. Ok, vamos lá em frente um pouquinho mais. Os peixes cartilaginosos apresentam um endoesqueleto cartilaginoso, né? Eles também são chamados de condríctes, porque esse radical condros significa cartilagem. Então, são os peixes cartilaginosos. Perfeito? Ok. Ao longo desse processo, ocorre, então, a incorporação de minerais nessa estrutura, nessa matriz cartilaginosa, portanto, todos os demais aqui vão apresentar um esqueleto ósseo, né? Começa cartilaginoso lá no embrião, mas ele ossifica. Além disso, que outra novidade vale a pena destacar aqui? A bexiga natatória, que está chamando de pulmão, porque a bexiga natatória, que para alguns peixes ósseos tem apenas a função de flutuação, né? Para outros peixes ósseos, ela funciona também como um órgão de respiração do oxigênio atmosférico, o que não significa que ele dispensa as brânquias, né? Todo peixe respira por brânquias, é o órgão principal, mas ele tem aqui esta possibilidade de utilizar a bexiga natatória como um pulmão, né? Ok, ao longo desse processo, que novidade aparece, né? Os membros locomotores, os tetrápodes, né? Como está dito aqui, ó, tetra, 4, podes, pernas. Então, aqueles que têm exatamente 4 membros, 2 anteriores, 2 posteriores. Começamos aqui com os anfíbios, são os primeiros vertebrados tetrápodes, não é? Que ainda apresentam, assim como os peixes, né, um ovo que não tem casca, uma reprodução que é por fecundação externa e, portanto, dependente da água. Que mais que tem aqui em comum com os peixes, né? Então, essa dependência da água, anexos embrionários, né? Peixes e anfíbios só têm a vesícula vitelínica como único anexo, uma estrutura que vai alimentar o embrião. É só isso que ele possui e nada mais. Perfeito? Então, ao longo desse processo evolutivo, o que vai aparecer? O ovo amniótico. O que é o ovo amniótico? Se você não lembra, quer anotar, puxa uma setinha para cá, desmembra essa expressão ovo amniótico, em que, além da vesícula vitelínica, que os outros já têm, que os anfíbios já têm, que os peixes já têm, este grupo aqui, né, todos os demais aqui, vão apresentar amnion, corium, alantoide. O amnion, que envolve o embrião e o mantém hidratado e protegido. O córeo, que é uma vesícula que retém excretas. E o alantoide, a vesícula que retém excretas. E o córeo é uma membrana que envolve não apenas o embrião, como é o amnion, mas envolve todos os demais anexos. E o córeo está em íntimo contato com a casca, ele vai ter uma função na excreção, na respiração, tá? Então, é aquela película que quando a gente quebra um ovo, percebe que ali dentro, né, coladinha a casca, tá ali presente essa película, tá bom? Então, o ovo amniótico, então, é uma aquisição destes aqui,
É uma aquisição que vai permitir a conquista definitiva do ambiente terrestre, tá? E adaptações para diminuir a perda de água, como queratina, revestindo a pele, né? No caso de crocodilos, aqui no caso de répteis, seriam as escamas, no caso de aves, seriam as penas, no caso dos mamíferos, seriam os pelos, não é? Bom, neste grupo aqui, nós temos, além de pelos, o desenvolvimento das glândulas mamárias, que nutre o filhote, então o cuidado dos pais para com os filhos aumenta, e isso favorece a chance de sobrevivência deste filhote, né? Enquanto que aqui, neste outro grupo, nós não verificamos essa estrutura. Em termos de mamífero, nós temos também, né, não é uma regra para todos, mas para maioria, a presença do útero, local onde o embrião vai se desenvolver. Perfeito? Se a gente pegar aqui um recorte de tudo isso e ampliar, vamos pegar só peixe, né? Então, vamos pegar só os peixes. Nós temos aqui os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos, que se subdividem em actinopterídeos, selacantos e dipnóicos, sendo que selacantos e dipnóicos fazem parte de uma divisão chamada sarcopterídeos. Tá? A diferença básica qual que é? Neste grupo aqui, apresenta nadadeira raiada. Então, são raios, né? São raios, em forma de raios. Já neste grupo aqui, a nadadeira é lobada, o que significa que tem mais musculatura. E isso é o que vai permitir a alguns desses peixes, inclusive, saírem do ambiente aquático, como é o caso desses aqui, os peixes dipnóicos. Eles vão, inclusive, utilizar essa nadadeira bem robusta, bem musculosa, como um apoio, então, como se fossem, assim, perninhas curtas para andar mesmo na terra firme. E a bexiga natatória, que é própria dos peixes ósseos, é utilizada aqui, particularmente neste grupo dos dipnóicos, como uma espécie de pulmão, tá bom? E aí, então, surgem os membros e, com eles, os tetrápodes. Perfeito. Então, aqui a gente só ampliou. Essa subdivisão em actinopterídeos, sarcopterídeos, selacantos e dipnóicos não é importante para vocês. É importante saber a diferença entre o peixe cartilaginoso e o ósseo, evolutivamente o que aconteceu no meio do caminho, mas em linhas bem gerais. Não precisa, assim, de tanta especificação como a apostila mostra. Ok, mas nós temos aqui, né, quando surge o ovo amniótico, com todos aqueles anexos a mais, nós vamos ter aqui, né, um divisor de águas, né? Então, veja, tem um ancestral comum neste ponto, mas tem dois grandes grupos. Este daqui, ó, esse ramo grande aqui, de onde derivam os répteis e do grupo dos crocodilianos e aves tem um ancestral comum, tá bom? Então, a ave não tá aqui, ó. A ave tá aqui, ancestral comum com o crocodiliano. Então, deste ponto aqui, eu abro dois leques. Um para o lado de cá, répteis e aves, e o outro para o lado de cá, os mamíferos. Perfeito? O que nós temos aqui, ó? Aqui ele vai fazer um sinapsídeo, né? É um réptil semelhante aos mamíferos, com veia termorreguladora. Olha só. Então, o ancestral comum aqui, neste grupo aqui, que dá origem aos mamíferos, tá? Então, tá lá atrás, possivelmente, num réptil como esse, né? Que tinha homeotermia, que mantinha a temperatura corpórea constante, enquanto diapsídeos são aqueles que não mantêm a temperatura do corpo constante, são todos os demais, né? Todos os demais répteis
e também as aves, bom, as aves mantêm, né? As aves saem fora aqui, seriam a exceção. Terapsídeos são estes daqui, ó. Seria o ancestral mais próximo ao mamífero, tá? Uma ideia porque de uma reconstituição a partir dos fósseis, de como seria ele, o aspecto dele, tá? Bom, em termos de répteis, nós temos tartarugas, tuataras, escamados. Escamados compreende quem? As cobras e lagartos. Crocodilianos compreende o crocodilo, jacaré, né? E as aves que derivam dele aqui. Pessoal, toda essa subdivisão aqui não é importante, vocês não precisam decorar isso. O que é preciso, né? E de que maneira isso é cobrado de vocês? Isso aqui é dado um esquema como este, e a pergunta pode ser do tipo: quem é mais ancestral? Quem é mais antigo, por exemplo? Uma tartaruga ou um tuatara? Então você tem que ver, tá mais para baixo, né? É a tartaruga. Perfeito? Então, ela é mais antigo do que, por exemplo, um tuatara, um escamado. Outra pergunta. Então, as perguntas todas, elas propõem que você, olhando para esse esquema, você analise esse esquema e que você o interprete. E não que fique decorando, olha, aqui é tartaruga, aqui é tuatara, aqui é escamado. Deixa isso para os biólogos, tá bom? Então, outra pergunta possível aqui. Quem tem ancestral comum com as cobras, que está aqui no grupo dos escamados, né? Seriam os tuataras, porque veja aqui o ponto que os liga, tá bom? Quem é mais aparentado das cobras? Os tuataras ou os crocodilos? Os tuataras, porque tem ancestral comum, certo? Ok. Entra nesse contexto também uma perguntinha que é antiga. Só que, assim, ela é muito antiga, na verdade, né? Só que a resposta a essa pergunta, que alguns acham que é uma pergunta que não tem resposta, ela tem resposta sim, e essa resposta também ela é antiga. Ela não é tão antiga quanto a pergunta, mas ela é antiga. Sheila, de que pergunta você está se referindo? Daquela que pergunta assim: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Lembra dessa perguntinha? Pois é, aquela perguntinha que fica, né, na cabeça de muitos, ela não tem resposta. Porque se eu disser que é o ovo, né, como é que eu justifico? Quem que botou esse ovo? Brotou assim do nada? Mas se eu disser que é a galinha que veio primeiro, tá, e a galinha nasceu de quê? Né? Também brotou assim a galinha do nada. Mas tem resposta sim. Alguém sabe qual é a resposta? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo, né? O ovo, e por quê? Ai, eu lembro que você explicou pra gente no primeiro ano. Porque ele já vem dos répteis, não é? Isso! Porque eu não estou pensando em ovo de galinha. Quem vem primeiro, o ovo da galinha ou a galinha? Não! Eu estou pensando em ovos, né? O ovo, quem inventou primeiro foram os répteis. Olha aqui, a tartaruga já tem ovo, todos esses aqui têm ovo. Depois vem a ave, que tem ovo também. Ah, então quem veio primeiro foi o ovo. Sim, porque os répteis já o possuíam, né? Então, a galinha veio depois. Então, é o olhar, né, que muda, porque se a gente ficar pensando na galinha e no ovo da galinha, realmente a gente fica sem resposta. Mas a ideia da pergunta não era essa, né? Perfeito. Então, aqui, olha, é importante saber que as aves têm parentesco com os crocodilianos. Vamos lembrar que, de todos os répteis, os crocodilianos são os únicos que apresentam um coração com 4 cavidades, não é? Todos os demais apresentam 2 átrios e um ventrículo parcialmente dividido. Quem apresenta as 4 cavidades no coração e é réptil,
está aqui no grupo dos crocodilianos, que é a mesma questão aqui para as aves, né? As 4 cavidades no coração. Então, é o ponto em comum entre os dois? É o ponto comum entre os dois, tá bom? Vamos lá um pouquinho para mamíferos agora? Então, nós temos aqui o ramo dos mamíferos. Os mamíferos, quando nós estudamos esse grupo, falamos um pouquinho, então está na hora de relembrar aqui. Eles são subdivididos em prototérios, metatérios e eutérios. Os metatérios também são chamados de marsupiais, tá? Falou em proto, né? Já te dá ideia. Bom, tem que ser o mais simples, o primeiro. Falou em eu, epa, eu significa de verdade. Então, ele cumpre à risca o que é ser um mamífero. E isso nos ajuda a lembrar o quê? Que prototérios são aqueles mamíferos como ornitorrinco, equidna, que, apesar de serem mamíferos, não têm glândula mamária. Produzem leite, mas não têm a glândula mamária, né? Que apresentam uma mandíbula modificada em bico, então, apesar de ser um mamífero, tem bico, e não tem útero, e botam ovos. Então, a fecundação é interna, mas o filhote se desenvolve fora do corpo por meio de ovos. Então, aqueles mamíferos meio esquisitos, né? Fogem um pouquinho à regra, vamos dizer, do que é ser mamífero. Sheila, eu não sei quem que Oi. são esses? Esses daqui são os ornitorrincos, né? E os equidnas. São aqueles que têm pelos, como qualquer mamífero, mas botam ovos, tem uma mandíbula modificada em bico. Só lembrar do ornitorrinco, né? Então, aquele mamífero esquisitão. É mamífero, mas tem cara, tem aspecto de ave, né? Mas não pode ser ave, não tem asa, não tem pena, é mamífero. Mas que raio de mamífero que é esse que não tem glândula mamária, né? Poxa vida. Enfim, ele não tem, mas ele produz o leite para alimentar os filhotes que brota na superfície do corpo, né? Como um suor assim, e o filhote lambe, né? Então, não é exatamente, né, uma glândula mamária, mas está ali, vamos dizer, quase lá. Então, de fato, é um mamífero mais primitivo, né? Então, os primeiros mamíferos eram assim. Mas ao longo dessa história evolutiva, surge a viviparidade. O que é a viviparidade? Né? O filhote que se desenvolve dentro do corpo da mãe. Então, aqui, no caso dos metatérios ou marsupiais, eles têm útero, já tem útero, tá? Se não tivesse útero, como é que o filhote ia desenvolver lá dentro? Né? Como é que ia ter viviparidade? Então, tem útero, os filhotes desenvolvem no útero, mas nascem prematuros, né? Não conclui a gravidez dentro do útero. Eles migram para o marsúpio, aquela bolsa na frente do corpo, e completam ali o seu desenvolvimento. E é dentro desse marsúpio que estão as glândulas mamárias. É o caso, então, aqui do coala, do canguru, dos gambás, né? São marsupiais. Beleza? Aqueles que parecem uns macaquinhos também, os lêmures, né? Também tá aqui nesse grupo. Vamos lá. Outros, além de útero, tem placenta. Bom, então estes são os mamíferos eutérios. São mamíferos, vamos dizer, entre aspas, de verdade, porque vão desenvolver o seu filhote exclusivamente dentro do corpo da mãe a gestação inteira, né? Porque além de ter um local para ele desenvolver, que é o útero, existe a placenta, que é um órgão que permite uma nutrição, né, deste embrião a partir da mãe. Então, é isso que garante a gestação que permaneça o tempo todo no interior do corpo. E a grande maioria dos mamíferos está aqui dentro dessa categoria
dos eutérios. Então, tirou aqui os marsupiais e tirou aqui o ornitorrinco e o equidna, que botam ovos, todo mais que sobrou que seja mamífero está dentro aqui deste grupo dos mamíferos eutérios. Então, este bota ovo, estes aqui já desenvolvem dentro do corpo da mãe, mas esse completa no marsúpio, e este não precisa mais de marsúpio, porque já tem placenta. Belezinha? Então, em termos de evolução de mamífero, fechou. Né? A aula seria apenas isso. Então, já vou passar para a segunda aula desse conteúdo, que é a evolução dos primatas. Lembrando o quê? Lembrando que primata é uma ordem. Então, só para a gente não se perder. O filo continua sendo o filo dos cordados, só que nós estamos dentro do subfilo vertebrados. Dentro de vertebrados, nós estamos aqui, ó, na classe dos mamíferos. Qual mamífero agora? Os eutérios. Dentro dos mamíferos, a classe dos mamíferos eutérios, eu tenho várias ordens, né? Ordens, por exemplo, dos canídeos, que inclui, além dos cães, os lobos, os coiotes. Nós temos os felinos, que além de gatos, inclui também leão, me ajudem aí, onça, tigre, esses são os felinos. E tem a ordem dos primatas, né? A macacada, que a gente fala, né? A ordem dos primatas é também a ordem em que nós, seres humanos, nos encontramos. Então, nós somos parentes dos macacos a nível de ordem, em nível de ordem. Tudo bem? Então, aqui, né, algumas questões, assim, mais para lembrar, né, que a evolução não é um processo linear. Então, esqueça aquela história, o homem veio do macaco. Não, nenhuma macaca deu à luz ao homem. Macacos e homens têm um ancestral comum. Eu acho que para vocês essa questão já está bem resolvida, né? Então, evolução não é um processo linear. A maioria das ordens de mamíferos placentários surge na era Cenozoica. Então, a gente diz que é a era que os mamíferos reinam. Porque o que acontece, basicamente, um pouco antes dessa época? Ocorre a extinção dos dinossauros. Então, já existia mamífero nessa época? Sim. Só que eles, vamos dizer assim, eles estavam tímidos, né? Eram poucas espécies, já que quem reinava no planeta eram os dinossauros. Tendo saído fora da jogada, isso abriu espaço, ampliou as possibilidades de evolução para o grupo que já existia, no caso, os mamíferos, e aí que teve na era cenozoica, uma grande explosão de variedades. Praticamente todas as ordens de mamíferos surgem neste período. E a ordem dos primatas não foge à regra, pois seus fósseis mais antigos praticamente não se distinguem dos insetívoros, né? Desses aqui do mussaranho, que é um mamífero insetívoro. Então, quer dizer que os primatas surgem realmente nessa época. Os fósseis mostram que os primatas surgem neste período. Ok. E o que um primata tem que diferencia, por exemplo, de outras ordens, dos felinos, dos canídeos, dos proboscídeos, que inclui ali o elefante, né? Enfim, tantas outras ordens, onde nós vamos ter lá os ursos, vamos ter ali os roedores, como são o rato, né? Entre outros, rato, castor, esquilo. Nós vamos ter lá a ordem dos lagomorfos, que inclui lebre, coelhos, enfim, tudo isso são ordens da classe dos mamíferos. Mas nossa atenção aqui se volta para a ordem primata. O que os primatas têm que os diferencia de outros mamíferos? O que tem em comum com os mamíferos nós já
Sabemos. O que diferencia? Então, vamos lá. Primeira coisa, olha, cada mão e pé tinha 5 dedos altamente flexíveis, sendo 4 laterais e mais um parcial ou totalmente oponível, que é o primeiro dedo, que a gente chama de polegar. Ou, para muitos primatas, a gente chama isso de dedão, né? Então, o nosso dedão, então, o polegar opositor, em uma posição diferente dos outros dedos, é uma característica exclusiva de primatas. Então, você não vai encontrar isso em outras ordens de mamíferos. Então, esse é o ponto forte aqui. E o fato de ter um dedo que está numa posição oposta aos demais, capacita o quê? Agarrar objetos, ramos de árvores com muita precisão. Unhas, ao invés de garras, fornecem proteção, cobertura para a ponta dos dedos. Além disso, a ponta dos dedos evolui para uma polpa carnosa macia que os tornam sensíveis ao toque. Então, olha, melhora o tato, né? E a precisão do movimento e as habilidades passam a ser maiores com as mãos, dada a presença deste dedo em posição oposta. Outra característica arborícola, né, é a presença de braços e pernas longos, que giram livremente nos quadris e ombros. Bom, daí dá para a gente falar de fisiologia um pouco, né? A articulação mais ampla que a gente tem em termos de movimento, aquela que consegue realizar a maior amplitude de movimento, qual que é? O ombro. O ombro, onde insere o braço, e o quadril ali no local onde se inserem as pernas. Então, são as duas articulações de maior amplitude de movimento. Então, veja bem, por que esse grupo, né, essa ordem primatas, a maior parte deles se usava como habitat as árvores? Porque, vejam, essa habilidade de agarrar devido ao dedo opositor, e também braços e pernas longos, né, e essa articulação com grande amplitude de movimento de quadril e de ombro. Então, tudo isso favoreceu a vida arborícola, a vida no topo das árvores. Outra importante aquisição evolutiva dos primatas é a presença de olhos localizados na parte anterior da cabeça, permitindo uma informação visual com ambos os olhos simultaneamente, chamado de visão estereoscópica, que é importante para julgar distâncias e a percepção de profundidade, características vitais no ambiente arborícola. Então, para você se bem localizar, para você reconhecer um predador, não é? Então, os olhos em posição frontal. Então, um deles pega um campo de visão, o outro pega o outro campo de visão, o cérebro reúne esses dois e cria uma imagem que é tridimensional. Eu vou parar aqui de compartilhar a tela. Vou voltar para cá. Deixa eu fazer uma pergunta de ordem prática para vocês, uma curiosidade minha. Quando eu estou no Zoom, eu estou dando a aula, estou mostrando os slides, fica as janelinhas do lado e eu vejo o meu rosto e o de vocês. Vocês veem o meu rosto? Ou de vocês? Não, Sheila, abre uma outra tela. Ou a gente vê o seu slide, ou a gente vê o seu rosto. No meu computador eu vejo os dois. Eu tô pelo celular, né? Eu vejo tá. Eu não estava vendo, eu não sabia se era eu que não estava vendo ou se o programa que não permite. Então, beleza. Bom, agora uma outra questão, e aí sim diz respeito ao assunto que eu estava tratando com vocês, né? Essa questão da visão estereoscópica. Olha lá, se a gente tampa o olho assim, e para olhar uma imagem, você vê que um dos olhos pega um campo de visão
e o outro pega um outro campo de visão. Mas cada um deles forma uma imagem bidimensional. Quem reúne as duas imagens e dá a ideia de profundidade tridimensional é o cérebro. Então, esses olhos em posição frontal permitiram esse tipo de visão. Melhorou a visão, melhora a captura de alimento, melhora a proteção. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que por hoje tá bom, né? Já vai dar o nosso tempo aqui de aula. A apostila propõe algumas coisinhas a mais aqui para eu falar, mas não teria muito além disso que eu já falei, tá? A não ser quando a gente começa lá a falar de hominídeos, aí tem alguma coisinha a mais, sim, tá? Mas isso eu vou deixar para amanhã. Perfeito? Então é isso. Beleza, Sheila. Viu, Laís? Agora, ó, agora tá vermelhinho mesmo, viu? Agora eu pintei de verdade. Você falou que tava bonito meu cabelo. Misericórdia, tá desbotado. Ah, não, agora tá bonito. Eu ia falar pra você, Sheila, é a saturação da câmera, que a minha câmera, não sei, não sei, mas Agora quando, não é feito. antes Agora de não é ligar feito. assim, não, mas tá Agora lindo. eu tô ruivinha mesmo. Agora eu tô me sentindo mais eu. Bom, pessoal, é isso. Amanhã a gente se encontra, finalizamos essa parte de evolução e eu vou com vocês para a genética. Nós vamos tratar de, primeiro, penetrância e expressividade, que é um tema assim mais superficial, um tema complementar da genética. A gente vai passar meio rapidinho por ele. E ó, vai focar bastante em quê? Em estudo de padrão de herança, porque em termos de cobrança vestibular isso cai muito, e muita gente ainda se perde, se confunde aí, tá? Então, amanhã é dia de genética, é dia de investir principalmente em padrão de herança. Então tá, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Sheila. Até amanhã. Obrigado.